Bom dia, meninos, bom dia, meninas. A gente retoma essa aula aqui sobre iluminismo, né? Para a gente estar concluindo esse capítulo. Na última aula eu cheguei a abordar isso aqui, né? O que o iluminismo, onde o iluminismo se pautava, o que o iluminismo defendia, na verdade. E como eu disse a vocês, né? Na aula de hoje o professor Hélio irá gravar essas aulas uma vez que a gente esteve esses dias com os trabalhos, com as apresentações do que vocês fizeram aí, muito tempo de exposição no Zoom. Mas vamos aqui rapidinho para a gente compreender de fato o que esse iluminismo ele pautava, né? O que ele estava colocando, por exemplo, como pauta nesse conhecimento. Então esse iluminismo aqui, pessoal, ele vai estar defendendo a igualdade jurídica, né? Onde a justiça fosse feita para todos, não para alguns. Tolerância religiosa e filosófica, que não havia, né? Eu não podia, por exemplo, seguir uma outra religião, praticar outros cléros, né? outras doutrinas, isso não era permitido. E em relação à filosofia, seguir o mesmo padrão, né? Por que o mesmo padrão? Como vocês mesmos já vêm trabalhando com o professor Wellington, a filosofia ela tem o poder de questionar, a filosofia tem o poder de interrogar, de mostrar para as pessoas uma realidade que determinada sociedade vai estar vivendo. Então, isso, segundo ano, vai fazer com que não se... Como é que eu poderia dizer? Não se permitisse a utilização desses conceitos filosóficos. Como eu disse também na última aula aqui, liberdade pessoal e social, não havia essa liberdade, esse controle era feito pelo monarca absolutista, direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade, isso não havia participação política, em um poder onde um poder controlado pelo monarca absolutista, como eu disse a vocês, o poder, de acordo com a teoria do direito divino dos reis, esse monarca detinha todo o controle, ele era o soberano, logo não se tinha aí uma participação da sociedade, a sociedade apenas era passiva, né? Ela apenas assistia e seguia aquilo que era determinado pelo monarca. Um governo representativo, essa era uma das exigências dos iluministas no contexto do final do século XVII e início do século XVIII e final do século XVIII. Então, a partir daqui, a gente vai estar vendo que algumas situações são muito importantes para que a gente possa compreender a importância desse iluminismo. E aqui embaixo eu tenho uma pergunta curiosa que ajuda a gente a fazer uma reflexão. A ideia de liberdade foi muito importante para os iluministas. Na sua opinião, o que é liberdade? A gente chegou a responder a esse questionamento. E o princípio de liberdade aqui vai estar intrínseco, é um dos lemas do iluminismo, que será, na verdade, o lema da Revolução Francesa. Liberté, igualité e fraternité. Traduzindo, seria liberdade, igualdade e fraternidade. Esse vai ser o lema da Revolução Francesa, que é carregado desde os iluministas. Pautado na ideia de defender e combater, defender é aquilo que eu quero que aconteça, combater é aquilo que eu não quero que aconteça. Então, o que é que na verdade esses iluministas irão buscar combater? Irão buscar lutar para derrubar o absolutismo monárquico, ou seja, o poder do rei absolutista, ou seja, deveria ser chegado ao fim. Intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, isso aqui, segundo eles, não era possível isso acontecer, porque quem fazia todo o processo de controle da economia era o monarca. E agora, segundo os iluministas e o Adam Smith, que vai ser um dos pensadores do campo da economia, ele vai defender o seguinte, que deveria haver uma mão invisível, e essa mão invisível, que era na verdade a livre concorrência, possibilitaria o controle e a própria situação de resolução dentro do mercado.
e não um governo soberano controlando, por exemplo, quem deve subir, quem deve baixar. Tese do direito divino dos reis, aquilo que eu disse a vocês já anteriormente, que significava o seguinte, segundo ano. O rei era um ser escolhido por Deus para governar na terra, obviamente, era uma figura que tinha a bênção da Igreja Católica, uma vez que a Igreja Católica também ela era detentora do poder na Europa, e ela concordava com essa monarquia absolutista. Tanto que, eu já disse a vocês o seguinte, a organização estava da seguinte forma. Primeiro estado, eu tinha o clero. Segundo estado, eu tinha a nobreza. E o terceiro estado, eu vou ter o povo aliado à burguesia. Se você parar para observar, o primeiro e o segundo estado aqui, juntamente com o rei, eles não pagavam impostos. Quem vai bancar o primeiro e segundo estado e o monarca vai ser o terceiro estado, que obtinha cerca de 95% da população daquela época, que bancava o luxo dos de cima. Observe se isso seria interessante. Claro que não seria interessante, pessoal. Essa realidade que a gente está vivendo aqui agora é a realidade onde essa teoria do direito divino dos reis, ela não devia ser permitida, ela não devia ser colocada em prática. Professor, por que não? Porque, pessoal, um monarca ele não era escolhido por Deus, né? E na cabeça da maioria que não tinha informação, que não tinha esclarecimento, entendia que aquele monarca ele tinha o poder de matar, de prender, de torturar, uma vez que ele era o representante de Deus na terra. E não era isso que acontecia. Os principais pensadores iluministas foram, e aqui a gente vai ver cada um deles. O René Descartes, o Montesquieu, tá? Eu vou ter também, além deles, a gente vai ver agora um por um aqui, o Voltaire. E o Voltaire vai dizer o seguinte, nas suas análises em relação ao pensamento iluminista. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Pessoal, isso aqui é muito importante na frase do Voltaire, pelo seguinte, o que acontecia muitas vezes, quando a população colocava suas ideias em prática, não havia uma concordância por conta da majestade do rei, do poder do rei. Então aquela pessoa logo, imediatamente, era mandada para uma guilhotina, né? Considerando-se que aquela pessoa tinha ideias revolucionárias e que podia, obviamente, atacar ou acertar, por exemplo, o poder do monarca, né? E derrubar o poder do rei. Então, o Voltaire vai ser um dos cruéis, né? No sentido de utilizar o seu discurso para derrubar e atingir o monarca, né? Eu tenho também, dentro do estudo do Voltaire, né? Que era, na verdade, um apelido dele, né? Voltaire. E aí você pode falar, algumas pessoas falam Voltaire, né? Mas o termo correto seria o Voltaire, né? Que era o seu pseudônimo, o seu apelido, mas o nome correto dele era François-Marie Arouet, tá? François-Marie Arouet. Ele vai defender a liberdade de pensamento, né? Todos deveriam pensar no que quisesse, como quisesse e atuar naquilo que mais desejasse. A igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Esse vai ser um dos principais tópicos abordados por Voltaire em relação à sua defesa. Ele vai criticar a igreja e o absolutismo, vai propor a participação da burguesia esclarecida, ou seja, essa burguesia agora que vai se colocar contra o poder do monarca. E é interessante porque essa burguesia aqui, turma, essa burguesia ela vai se opor, claro, porque essa burguesia é uma burguesia comercial, né? É uma burguesia que vai ter condição, só que para isso ela sozinha ela não conseguiria. Daí a união, a aliança com o terceiro estado. Ora, lembra aquela frase, o poder emana do povo? Pois é. Pessoal, a maioria era o terceiro estado. E isso vai ser muito importante agora para a queda do monarca. Outro pensador vai ser o Jean-Jacques Rousseau, tá? Alguns vão chamar de Rousseau, mas é Jean-Jacques Rousseau. E aí dentro da frase do Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe.
E aqui, em outras palavras, a gente já discutiu isso aqui em aula de filosofia, né? Dentro do contexto da análise, ou então dentro da proposta analítica de conhecimento, onde é esse homem que nasce bom e a sociedade, quando ele chega na sociedade, ele se transforma, porque o contato com o outro, ele faz com que você tenha novas ideias, seja elas para o bem, ou seja elas para o mal, ou seja elas ruins, ou seja elas boas, né? E o que é interessante aqui do Jean-Jacques Rousseau? Ele dizia que dentro desse conceito de nascer bom, quando eu chegava no poder, eu me deteriorava, né? É basicamente o que a gente chama de não há político honesto, né? Por quê? João, não sei se já viram a seguinte frase, não entra na política, você vai se corromper, né? Você é um cara bom. Então essa visão que se tinha do Rousseau, que o Rousseau tinha do homem, da sociedade, é uma visão muito presente no dia de hoje. Eu até citei para vocês na aula anterior, não lembro se foi filosofia, onde eu dizia o seguinte, que as nossas avós, os nossos pais, eles são verdadeiros filósofos. E o que eles falam em outras palavras, isso aqui que o Rousseau está dizendo. Quando ele afirma algo nessa linha. Olha, quem se mistura com porcos, farelo come. Tá? Essa perspectiva, essa frase que sua avó, sua mãe ou alguém falou, em outra tradução, é justamente isso aqui, que o Rousseau está dizendo. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Você é uma pessoa boa, mas você está andando muito com essas pessoas erradas. Cuidado para você também não se corromper e começar a fazer besteira. E não é assim que funciona? Pois é, pessoal. Quantas pessoas já devem ter conhecido que eram pessoas super legais, né? Não tinha envolvimento com nada, de repente aquela pessoa começou a se envolver com uma pessoa estranha, e aí o que acontece no meio do caminho? A pessoa desvia a rota, né? E acaba se envolvendo com um monte de besteira ao longo da vida. Dentro do seu trabalho, o Rousseau vai trazer a sua análise dentro das seguintes obras. Discurso sobre a origem e o fundamento das desigualdades entre os homens, onde ele vai criticar a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas. Essa propriedade privada que ele se refere é nada mais, nada menos, pessoal, a utilização da propriedade privada em relação ao monarca, não a propriedade privada em relação a todos, onde todos têm a sua propriedade, mas em relação ao monarca, tá? Porque a partir de agora, quem não tem vai sofrer com a chamada desigualdade social. E o outro é o contrato social. Esse contrato social ele vai defender a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos. Esse contrato social é como eu falei na aula passada. No contrato social de Rousseau, o que é que eu faço enquanto cidadão? Ora, o ano que vem tem eleição para presidente, para governadores e para deputados federais e senadores. O que eu faço com isso? Eu vou até a urna e voto em determinado candidato. Logo, quando eu voto naquele candidato, eu já estou ali diante dele fazendo um contrato. Eu vou votar em você porque você vai ter que melhorar a saúde, você vai ter que melhorar a educação, você vai ter que melhorar o saneamento básico, você vai ter que melhorar a infraestrutura. E isso segue desde o governo federal, estadual e municipal. Porém, pessoal, quando é que esse contrato social ele é assumido? Quando aquele governante ele toma posse naquele 1º de janeiro. Isso é importante aqui porque os tempos passam, hoje nós temos um mandato de 4 anos, e você pergunta, caramba, o sacana não fez nada daquilo que ele se comprometeu, ou seja, o contrato não foi assumido, né? Ele não fez aquilo que você, enquanto cidadão, acreditava dentro do contrato, dentro da proposta dele. Então, o contrato social seria basicamente uma vertente nessa linha, só que numa proposta democrática, e não aquilo que o rei impunha naquele momento. Eu tenho também o Montesquieu, tá? E o Montesquieu, pessoal, ele vai ser um dos grandes teóricos ou filósofos do iluminismo, onde ele diz o seguinte: é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Isso é fato. Pessoal, essa tradução da frase de Montesquieu, seria basicamente o seguinte: quer saber quem é uma pessoa? Dê o poder a ele. Essa é a tradução dessa frase, mais ou menos nessa linha que eu estou argumentando com o Montesquieu. Para que não haja abuso, é preciso organizar coisas de maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. O que é que ele está querendo dizer?
que o poder não devia se concentrar nas mãos do monarca. O poder devia subdividir-se, tá? O professor, como assim? Galera, pensa comigo. Eu tinha executivo, legislativo e o judiciário. Esses três poderes aqui, pessoal, eles não existiam de fato, né? Eles não existiam assim com essa divisão, né? Eles existiam único na mão do monarca, né? Era o monarca que executava as leis, era o monarca que criava as leis, era o monarca que decretava guerra, era o monarca que decretava a paz, era o monarca que decretava a prisão, a execução, tudo isso. Só que o Montesquieu diz o seguinte, isso aqui está errado. Tanto poder na mão desse monarca, ele está abusando desse poder. Logo, eu defendo que deverá haver a criação de poderes independentes. E o Montesquieu vai criar o quê, segundo ano? Vai criar o poder executivo, vai criar o poder legislativo e vai criar o poder judiciário. Cada um independente. Se você fizer uma analogia com o professor Wellington aqui, você vai entender o seguinte: no governo federal, quem é o poder executivo? O presidente da República. No governo estadual, quem é o poder executivo? O governador do estado. No poder municipal, no governo municipal, quem é o poder executivo? O prefeito. Nessa mesma perspectiva, segue no poder federal, no governo federal, o legislativo, deputados federais e senadores. No governo estadual, o legislativo, deputados estaduais. E no município, o poder legislativo são os vereadores. E o judiciário, que compõe aí a cúpula do STF, juízes, promotores, isso para fazer o julgamento. Nessa perspectiva, pessoal, eu quero dizer para vocês aqui que é o Montesquieu, o criador dos três poderes, tá? Aqui está, por exemplo, o que eu estou te dizendo, tá? Ele afirmava que só o próprio poder poderia limitar o poder, ou seja, esses poderes subdivididos, eles tinham poderes de atuar entre si, cada um independente, não dependendo do outro de jeito nenhum. E no nosso caso brasileiro, na Constituição Federal de 88, a gente tem aqui os três poderes independentes e harmônicos entre si, tá? Um não pode mandar no outro, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. Pelo contrário, os três andam em conjunto. Por isso que, no momento do impeachment, quem derruba o presidente é o poder legislativo, tá? Não é a polícia, não é o judiciário em si. O judiciário fica por último para executar a sentença. O outro pensador é o John Locke. E o John Locke, aqui alguns vão chamar John Locke, né? Mas é John Locke. Ele diz o seguinte: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Galera, o que ele está querendo dizer aqui com isso, pessoal? É importante ler? Mas se eu leio e não faço reflexão sobre aquilo que eu estou lendo, eu não vou transformar o que está à minha volta. A gente está o tempo inteiro batendo na mesma tecla diante de filosofia, onde a gente percebeu que a razão e a reflexão é o ponto de partida para a transformação social. E o John Locke vem com essa proposta reflexiva diante de leituras que a gente vem a fazer, tá? O John Locke, ele vai fazer uma crítica à teoria do direito divino dos reis e combater o absolutismo. Essa teoria do direito divino dos reis é aquilo que eu já falei com vocês, né? A respeito do monarca ser o todo-poderoso e acreditar-se que ele, acima dele, só Deus, e ele é escolhido por Deus para governar na terra. Essa teoria ela era criticada pelo John Locke. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população, ou seja, a população ela é soberana para escolher os seus governantes ou coisa parecida. E admitir a supremacia, mas no caso aqui, respeitando as leis naturais e as leis civis. Zelar e defender o direito do cidadão, e caso contrário, esse governante não cumprisse com aquele contrato, com aquele acordo que o cidadão havia proposto, juntamente ao pensamento do governante, o próprio povo teria o poder de destituí-lo, né? De tirá-lo do poder. Isso seria aqui, em outras palavras, no nosso caso do Brasil, o governante, o prefeito, o presidente, ele não governou bem, nas próximas eleições eu retiro ele do poder. Seria a ideia aqui do John Locke, tá? Ele também defendeu a separação entre igreja e Estado. Isso aqui é muito importante, pessoal, e defendia a liberdade religiosa. O que é a separação entre igreja e Estado?
No Brasil, a gente só vai ter a separação de igreja e Estado, pessoal, em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Pessoal, a separação de igreja e Estado nos diz que esse Estado agora passa a ser laico. Professor, o que é um Estado laico? Um Estado laico, segundo ano, é um Estado que não tem uma religião definida. Só que agora com a monarquia absolutista, a religião definida na Europa e na França de modo especial era a religião cristã católica. Só que eles defendiam a separação entre igreja e Estado, né? Ou seja, o Estado deveria ser laico, o Estado não deveria ter uma religião definida, tá, pessoal? Acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, uma espécie de uma folha em branco, né? E somente com experiências vividas que ele se adquiria a personalidade. Ou seja, ao longo do tempo, esse indivíduo passava agora a transformar não somente a sua vida, mas também a sociedade. Eu tenho aqui as novas teorias econômicas, que a gente vai estar vivendo aqui agora, e as novas teorias econômicas vai pautar-se no mercantilismo. Professor, o que era esse mercantilismo? Esse mercantilismo aqui, segundo ano, era a busca por novos mercados, né? Onde os reis absolutistas, eles investiam bastante na exploração de rotas comerciais, como uma forma de enriquecer a balança favorável, né? E um dos fatores que vai proporcionar o mercantilismo, que o mercantilismo vai proporcionar, é a chamada exploração colonial, ou então a colonização. É o exemplo do Brasil por volta de 1500, quando Portugal chega aqui para colonizar, né? Pautada aí numa visão mercantilista. O que é que vai acontecer aqui, pessoal, diante disso? Que os iluministas também não concordarão com esse processo de intervenção na economia, né? E o mercantilismo era uma intervenção na economia, é onde eu vou investir em rotas comerciais para enriquecer minha balança. Então não se concordava com isso a partir dos iluministas. E essa teoria econômica de enriquecer seus cofrezinhos, eu vou partir aqui de um processo conhecido como fisiocracia. Professor, o que era a fisiocracia? Vamos tentar entender aqui para a gente adiantar a nossa aula. Fisiocracia, pessoal, quer dizer governo da natureza, né? Os filósofos economistas, adeptos a essa temática, eles vão defender a liberdade econômica e a livre concorrência, não a intervenção do monarca nesse processo de mercado, né? Eles acreditavam, os fisiocratas, que o próprio mercado se autorregularia, né? Não necessitaria aqui de um rei para fazer valer, por exemplo, a economia, né? Criticava o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia, e a ideia estava clara da seguinte frase: laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa fazer, deixa passar, né? Que vai ser pronunciada pelo francês François Quesnard. Então, essa perspectiva aqui agora dos fisiocratas é não concordar com a intervenção do Estado na economia. Ele acreditava que a economia ela se autorregulava de acordo com o próprio mercado e com a lei da oferta e da procura, tá? Ou seja, se eu tenho muita oferta, o preço vai cair. Se eu tenho pouca oferta, o preço vai subir. E não necessitava aí da intervenção de ninguém. Os principais fisiocratas, e aqui o principal, por que não dizer, era o Adam Smith, que eu já falei lá atrás na minha aula. A sua principal obra era A Riqueza das Nações, publicada em 1776, o mesmo ano da independência dos Estados Unidos. Defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital eram fonte da riqueza, e vai ser o primeiro a estudar o sistema capitalista. Para ele, capital e trabalho andavam juntos, e isso geraria a riqueza de uma nação. É nessa perspectiva do Adam Smith, que é o inglês, que vai fazer com que a Inglaterra se torne uma grande potência industrial. Eu tenho aqui o François Quesnard, né, e a principal obra do François vai ser o Quadro Econômico, publicado em 1758. Ele vai ser o autor da frase laissez-faire, laissez-passer, e ele é o principal representante dessa fisiocracia, ou seja, não concordar com a intervenção do Estado na economia.
Na sua obra, ele vai demonstrar a relação de diferentes classes e setores econômicos e fluxo de pagamentos dentro desse processo de mercado. Defende a ideia de que o mercado é quem define o que seria adequado a produzir, e não o monarca em si. Por exemplo, estamos vivendo agora uma situação de pandemia, ou seja, o que é que o mercado exige nesse momento? Mais produções de vacina e mais alimentos para as pessoas venham comer, né? Uma vez que muitos estão em casa ou coisa parecida. O mercado exige nesse momento produção de material didático? Obviamente que não. Por quê, pessoal? Porque as escolas estão fechadas. Logo, é necessário, ou talvez fosse necessário, que a oferta desse produto de material didático vai cair. Logo, o preço também vai cair. Essa seria uma regulação do mercado pautada nesses economistas Adam Smith e François Quesnard. Outros nomes também vão aparecer no contexto dos defensores da economia no iluminismo, como o Thomas Robert Malthus, ou Thomas Malthus, que acredito que você já deve ter visto isso com a professora Cláudia de Geografia, o David Ricardo e o John Stuart Mill. Esses são outros nomes aqui que somam-se ao Quesnard e ao Adam Smith. E o que acontece até então, pessoal? Eu estou sendo rápido aqui para que não fique a aula muito longa também, tá? O que acontece até então, pessoal? Em meio a toda essa proposta de revolucionários, de filósofos, a gente vai ter os chamados déspotas esclarecidos. E o que é interessante aqui, pessoal? Esses déspotas esclarecidos serão monarcas absolutistas que vão ser obrigados a adotar medidas iluministas para não perder o seu trono, né? Para permanecer no trono. Professor, o senhor está me dizendo que esses caras aqui, eles vão deixar de ser monarcas absolutistas? Não é que vão deixar de ser, mas para não perder o seu trono ou não ser levado a uma revolução, muitos deles vão agora seguir algumas tendências iluministas. Eles vão começar em práticas ideias iluministas. A exemplo de escolas, a exemplo de algumas independências, né? Então, quem é o déspota? O déspota é um todo-poderoso, é um soberano ou ministro, né? Que está ali governando junto com o monarca. Ou é o rei, ou é um ministro, um cara que tem poder também semelhante ao rei. E por que esclarecido esse déspota? Porque ele vai ser adepto às ideias iluministas, a tudo que eu já mostrei a vocês até aqui, tá? Ora, professor, então quer dizer que agora vai melhorar um pouquinho as coisas, não é? Vamos ver. Então, pessoal, esses déspotas esclarecidos aqui, esses governantes vão perceber que as ideias iluministas se espalhavam e o povo já estava gostando dessas ideias, né? Do que os iluministas estavam pregando. O que vai começar a passar na cabeça desses monarcas? Esses caras vão tomar o poder, né? E aí o que é que eles vão fazer? Sem deixar de ser absolutistas, eles continuavam sendo todo-poderosos, vão colocar em prática algumas ideias, né? Vai dar uma disfarçada, se eu posso dizer assim. Vai modernizar a escola, diminuir contestação, vai aumentar o poder e prestígio e vai enfraquecer a oposição, ou seja, o povo já não vai mais questioná-lo tanto, o povo já não vai mais usar as ideias iluministas para tentar derrubá-lo. Então, dizia-se governar em nome da felicidade do povo, né? Enquanto na verdade ele continuava sendo um monarca absolutista. As principais práticas adotadas por esses déspotas esclarecidos vai ser o fim de barreiras comerciais e censura aos livros, né? Eles não vão mais censurar livros, né? Que consideravam que era revolucionário, que ia derrubar o poder. Barreira comercial passa a ser retirada, vai ampliar o acesso à justiça, vai dar assistência social aos mais necessitados, incentiva a educação, a arte e a atividade econômica. Você percebe que agora há uma mudança de pensamento, né? Ele é um déspota, ele é um absolutista, mas com algumas ideias liberais, com algumas ideias iluministas. E isso vai fazer com que o povo, entre aspas, amance, fique manso, né? Não se revolte contra eles. E eles continuam no poder. Aqui eu tenho para vocês, segundo ano, alguns desses déspotas para você tentar perceber. Professor, se eu pedir que você cite no meu teste, cite alguns déspotas esclarecidos, né? O que era déspota esclarecido? Cite alguns deles para a gente. Eu tinha Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, eu tinha também o José II da Áustria, o Marquês de Pombal de Portugal. Por falar em Marquês de Pombal, segundo ano, será ele que vai expulsar os jesuítas do Brasil. Só para relembrar vocês
Quem eram os jesuítas, segundo ano? Os jesuítas foram aqueles trazidos lá em 1500 para catequizar os índios e serão expulsos por volta de no século 17 aqui no Brasil, quando o Marquês de Pombal chega ao poder em Portugal, tá? E o Marquês de Pombal ele era ministro português, era um ministro absolutista. Logo, o Marquês de Pombal, para não perder o seu poder, não perder o seu prestígio, ele vai fazer o que, segundo ano? Ele vai aderir às ideias as ideias iluministas pregadas pela filosofia iluminista da época. Logo, ele era um déspota esclarecido que vai seguir o pensamento iluminista para não perder o seu trono. Tá, pessoal? Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que o professor Wellington acabou de colocar. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.